Muito bem, amigos aqui do canal do PH na Notícia e também da Rede Excelsior de Comunicação do programa Paixão Rubro-Negra. Estamos aqui com o executivo de futebol, Ítalo Rodrigues, que com certeza deve estar trabalhando mais do que a sua chegada aqui. Acho que na sua chegada está mais trabalhoso do que agora. Aliás, ele que vai responder isso. Ítalo, obrigado por nos atender. A pergunta, está dando mais trabalho agora ou quando você chegou para resolver todos aqueles problemas que o Vitória tinha na estreia, praticamente nas estreias do Campeonato Brasileiro? Boa tarde. Boa tarde, prazer, obrigado pelo convite. Acho que o trabalho é o mesmo. Talvez agora a gente esteja, obviamente, com um pouco mais de tranquilidade, Foi muito importante a campanha que a gente fez, uma campanha sólida, que culminou com o título, e então isso aí deixa a gente trabalhando no mínimo mais feliz. Eu te perguntei naquele jogo contra o Novo Horizontino se do seu trabalho, né? Acho que tenha sido a primeira pergunta minha na sua apresentação sobre quais eram os métodos que você utilizaria para levar o Vitória a uma Copa do Brasil que o Vitória precisava, principalmente esse ano, que é um ano que o Vitória estava mal financeiramente, ainda se encontra com transferbans um em cima do outro, e você disse que a fórmula era trabalho, trabalho, trabalho. E aí eu te faço a seguinte pergunta: qual vai ser o presidente disse, meta do trabalho agora é para classificar para Sul-Americana, vai buscar uma Sul-Americana. E aí eu te pergunto, a fórmula é a mesma para dar a conquista do título, ou você tem uma porção piririm-pim-pim para poder conquistar essa vaga que eu sei que vai ser trabalhosa? Receita mágica não existe no futebol, não. Senão acho que o campeonato ia acabar com todo mundo empatado. Eu acredito muito no trabalho, acredito muito na grandeza do Vitória, acredito muito que essa Série B foi importante demais, pela forma que se deu, não só dentro de campo, mas fora. Eu acredito que hoje o Vitória está um clube muito mais estruturado, muito mais reconhecido, A dificuldade que a gente tinha, talvez, quanto à dúvida financeira de alguns atletas que tinham, Sera, tá pagando em dia aí, não tá hoje em dia, todo mundo sabe que o Vitória paga em dia, então acredito que não seja, realmente o problema. Então é trabalhar, buscar, cada vez mais ser criterioso, para que a gente consiga realmente montar um time competitivo. Como é que estão as negociações? Gente, já foram hoje, os próprios atletas largaram, nas suas redes sociais as suas despedidas do Esporte Clube Vitória. O Léo Gomes, o Marcelo, também o Ian Souto, alguns já eram até esperados. Como é que está a situação de alguns outros atletas? Um nome que eu vejo muito na internet que o povo quer muito que fique, são dois, na verdade, que é o GG, que teve, dentro das oportunidades, fez bons jogos, e o Wellington Nem, que acham que ele deveria ter mais uma oportunidade. Como é que estão essas negociações, exclusivamente GG e o Wellington Nem? Cara, eu não cito o nome de ninguém, porque se eu falar que eles não vão renovar e amanhã anuncio a contratação, a renovação dos dois, eu vou ser refém daquilo que eu falo, entendeu? Então, assim, não existe uma proposta feita para nenhum desses dois jogadores. Isso não quer dizer que o Vitória não possa fazer, A gente tem uma atenção e uma gratidão muito grande por eles dois. Agora eu preciso, neste momento, analisar o que o mercado oferece, fazer um comparativo. A gente, se for por gratidão, Fábio, a gente tem que renovar com todo mundo, e a gente não vai renovar com todo mundo. Entendeu? A gente tem que ser muito claro, a torcida quer, mas depois ela também quer que a gente contrate os outros, entendeu? E a gente não pode ter 60 jogadores aqui. Então, assim, dentro dessa perspectiva, a gente está buscando fazer o melhor, com o máximo de respeito e gratidão a todo mundo. Então, a gente já vem, por exemplo, vem com a negociação adiantada com o Zeca, vem com negociação adiantada com o Osvaldo, com o Camutanga, Mas a partir daí, tem outros atletas que a gente está se planejando fazer proposta? Obviamente tem, só que eu não vou citar um para desanimar o outro.
Entendeu? Eu cito o Wellington Nem, aí parece que a gente está sendo ingrato com o GG ou vice-versa. Então, hoje, a gente precisa olhar para o mercado, fazer o comparativo. Pô, o Wellington Nem, meio atacante, nos custa 1x. Zezinho, meio atacante, nos custa... Desculpa, nos custa também 1x. Vamos ver qual dos dois a gente vai decidir. Então, não é um trabalho simples, é um trabalho minucioso que leva bastante tempo. Então, eu peço desculpa por, né, não responder, ter que contextualizar, porque colocar o nome de um, vai renovar com o outro, isso aí realmente eu acho que é um pouquinho do meu perfil de ser um pouco mais comedido. Claro, sem dizer nomes, que a gente sabe que nesse momento é um momento que precisa se resguardar. Né? Mas como é que estão as questões de negociação com atletas que estão chegando ao Vitória? Vem jogador sul-americano, vem jogador de fora, outras peças aqui para a Série B. Eu sei que a Série A está terminando, então precisa se esperar a Série A terminar para depois fechar essa negociação com esses atletas. Inclusive, a CBF agora meio que movimentou a questão das janelas de transferência. Como é que vocês estão trabalhando para correr o mais rápido possível? Mudou o planejamento de vocês para o Campeonato Brasileiro? Mudou. Mudou porque, por exemplo, se a janela fosse num formato igual do ano passado, né, de repente uma janela até o final de abril, meio de abril, né, foi início de abril, depois passou para o final de abril, se eu não estou enganado, a gente pensava até em montar uma base de time para janeiro, né, e renovar mais ali para o final do primeiro trimestre. Hoje, na minha opinião, né, sendo bem sincero, eu acho que nem debati muito isso com o próprio presidente, né, até a gente não está nem em dezembro ainda, gente. Está parecendo que a gente já está em janeiro. A gente tem que terminar a montagem do nosso elenco muito claramente para mim em 2024. A gente não vai finalizar o elenco do Vitória em 2023. Né? Se a janela ela fica aberta até 7 de março, que é a previsão, como é que eu vou fechar o nosso elenco em dezembro de 23 e perder todas as oportunidades que o clube pode ter, que o Vitória pode ter de reforço, de possibilidades para o início da Série A? Então a gente precisa ter um time para iniciar, um time competitivo, um time que vai brigar pelos títulos que vai disputar no início do ano, mas em compensação eu preciso ter gás financeiro e vaga dentro do elenco, ou para relocar ou para trazer novos jogadores. A gente falou de jogadores, talvez uma das peças mais importantes é o Ítalo Rodrigues. A gente sabe que o Ítalo Rodrigues também está nessa fase final de contrato. O Ítalo Rodrigues já está trabalhando tenso, isso significa que o Ítalo Rodrigues vai ficar no Esporte Clube Vitória para 2024. Que engraçado que ninguém nunca tinha me perguntado dessa forma. Né? O Ítalo Rodrigues quer ficar no Esporte Clube Vitória. Eu já falei isso várias vezes. Né? Não, eu acho que a grande questão é a seguinte: se você for olhar pelo papel, eu só tenho mais um dia de contrato. Mas isso não me preocupa e eu tenho certeza que a Fábio também não. Porque a gente está tão focado no que a gente tem que fazer que eu não tenho problema nenhum em me deixar em segundo plano. Obviamente, em algum momento a gente vai ter que sentar para resolver e óbvio que também não pode demorar muito, né? Mas eu sou muito grato. Se tem uma coisa que eu aprendi na minha vida é o sentimento de gratidão. E uma coisa que eu faria jamais era sair do Esporte Clube Vitória pelas portas do fundo, né? Foi o clube que me abriu a porta. Eu estava, não é que eu não estivesse bem, eu estava bem, estava, né, em outro país, estava disputando uma competição continental, a sul-americana, mas eu sei que, de uma maneira geral, o Vitória me permitiu a conquistar o meu segundo título nacional, a mais uma vez também conquistar pela segunda vez o prêmio ali de melhor executivo do Nordeste. E eu sou muito grato a isso. Sou muito grato ao Vitória, sou muito grato à presidência, ao Fábio, ao Djalma. E, se Deus quiser, a gente vai dar continuidade, sim.
E, claro, para a gente fechar aqui rapidamente, Léo Condé, né? É o cara que foi questionado. O pessoal, no último jogo, lá naquele jogo contra o Novo Horizontino, todo dia, vai cair, Léo Condé vai cair, isso e aquilo. Ninguém falou que ia cair. Mas a gente sabe como funciona o mundo do futebol e naquele momento, e na minha humilde opinião, né, como cara que vê futebol, tudo, e pelos históricos que vinham acontecendo, para mim, Léo Condé estava batendo no teto. E ele mostrou ser um cara, um camaleão no futebol, né? Ele mudou o seu pensamento, mudou o seu conceito e no jogo contra o Sport, o cara saiu daqui ovacionado pelo torcedor. Como é que tá essa relação também? Eu acredito que ele vai ficar, acho que todo mundo praticamente... E o próprio Fábio disse que ele sendo campeão ficaria. Não, com certeza. A gente já está em negociação com o Léo. É um desejo, né, de continuidade de todos nós, não só meu, do presidente, da presidência em geral, do Fábio, do Djalma. Né? A gente precisa, obviamente, chegar num consenso que seja bom para todo mundo. Né? Não depende só do Vitória, não depende só do Léo, mas se Deus quiser, vai dar certo sim a continuidade do Léo. Ítalo, muito obrigado por esse tempinho que a gente bateu esse papo. Sei que tem muitas coisas mais a perguntar, mas só que essas coisas estão acontecendo ainda. Então, antes de mais nada, parabéns pelo todo o seu trabalho, o cara que chegou aqui que ninguém conhecia e hoje todo mundo conhece o Ítalo Rodrigues. Parabéns. Te agradeço, né, a oportunidade mais uma vez de estar batendo papo com você, com a torcida em geral. Tenho ressaltado, né, e sendo repetitivo talvez, que a maior contratação para 24 é essa renovação do laço da torcida que foi esse ano, de empurrar 90 minutos, independente do time já estar jogando bem, estar jogando mal, né, ela foi muito importante e que ano que vem, desde o primeiro jogo, seja assim. Valeu. Tá aí, torcedor. Ítalo Rodrigues conversando aqui com a gente. E aí, voltamos num próximo vídeo aqui no canal do PH da Notícia e também no programa Paixão Rubro-Negra na Rede Excelsior de Comunicação. Fui!